Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, aqui nos encontramos nessa segunda-feira para podermos mais uma vez, nessa semana que se inicia, estarmos alimentando a palavra de Deus. E hoje o Evangelho é de São Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. Ouçamos o Evangelho então. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado junto ao caminho mendigando. Ouvindo a multidão passar, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: é Jesus, o Nazareno, que está passando. O cego então gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ficasse calado. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele começou a ver e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo se pôs a louvar a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, neste Evangelho dessa segunda-feira, do cego de Jericó, que conhecemos bem, a gente então busca refletir um pouco mais para tirar a mensagem da palavra de Deus para nós hoje. Então, Jesus está caminhando para Jerusalém, já bem próximo, passando agora na cidade de Jericó. E eis que havia um cego que, escutando o barulho da multidão, o burburinho, aquela movimentação diferenciada, questiona o que está acontecendo, pergunta para algumas pessoas, até que respondem: é Jesus o Nazareno que está passando. Então, no primeiro momento, a gente vê esse homem cego, percebendo que havia água ao seu redor, mesmo não vendo, e perguntou, até que alguém lhe disse que era Jesus o Nazareno que estava passando por ali. Essa notícia, creio que tenha sido um sinal de muita esperança para ele, porque a fama de Jesus já estava muito bem espalhada, a fama de Jesus estava muito bem feita, seja no seu aspecto positivo quanto no seu aspecto negativo. Neste caso do cego, com certeza a sua fama era boa, porque o cego sabia que Jesus estava do lado dos mais pobres, dos mais simples, dos deficientes. Então para este cego, foi um sinal de grande esperança por saber que o tão falado Jesus estava passando por ali. E o que ele fez então? Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É interessante essa fala porque ele clama a Jesus chamando de filho de Davi. É uma expressão muito própria do povo judeu, o povo que aguardava o grande anunciado descendente de Davi, e aí a questão do filho, que é na questão da descendência, da linhagem de Davi, a quem Deus há séculos atrás havia anunciado que enviaria um filho que seria um herdeiro digno do que foi Davi para o seu povo. Então, ele recorre a Jesus chamando de filho de Davi, concedendo a Jesus, portanto, o título messiânico, o título que o título que o povo de Deus tanto aguardava.
Em função disso, observando Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, o que acontece? A multidão, no primeiro momento, acolheu aquele cego? Não. Jesus deixa bem claro, o evangelista deixa bem claro. As pessoas que iam à frente mandavam que ficasse calado. Isso não pode passar despercebido pela gente. Porque as pessoas que andavam à frente de Jesus, as pessoas que estavam com Jesus, as pessoas, de uma certa forma, que estavam abrindo o caminho para Jesus, as pessoas que faziam parte do grupo de Jesus. Fazendo o quê? Desprezando a súplica do necessitado, ignorando o pedido de auxílio daquele homem cego. Ou seja, as pessoas que estavam caminhando com Jesus à sua frente, preparando o seu caminho, estavam querendo tirar do caminho exatamente aqueles que, aos olhos da sociedade, eram excluídos, eram considerados castigados por Deus. Então isso tem que ser muito forte para nós. Que nós que caminhamos com Jesus devemos refletir. Nós estamos dando ouvidos para aqueles que clamam por Jesus? Nós estamos dando ouvido para aqueles que pedem auxílio, que pedem socorro, porque estão precisando? Ou deixamos à margem essas pessoas, ignoramos essas pessoas, pedimos que elas fiquem quietas para não atrapalhar Jesus passar? E de repente o que Jesus mais queria é aquilo que toda a vida de Jesus foi assim. Então é importante que a gente perceba se nós não estamos neste caminho, neste grupo de pessoas que afastam os necessitados de Jesus. Até que o homem fica insistindo, o que Jesus faz? Para e pedem que tragam esse homem até ele. Olha só como é o nosso Deus. É aquele que ouve o clamor do seu povo. Vamos lembrar lá de Êxodo, capítulo 3. Vale a pena você pegar na sua Bíblia, ler lá. Deus ouve o clamor do seu povo. E Deus quer acolher o povo que clama. Ó, Jesus agindo assim, mostrando essa face de Deus que já foi revelada lá em Gênesis. Até que esse homem, ao ser levado até Jesus, porque ele era cego e não poderia ir sozinho, Jesus questiona, né? Que queres que eu te faça? Jesus quer ouvi-lo. Jesus quer saber de sua necessidade. Jesus quer que ele mesmo, aquele homem mesmo, coloque para ele as suas necessidades. Até que o homem responde: Senhor, que eu veja. Aqui já parece uma coisa muito diferente que a gente também não pode deixar passar despercebido. Senhor, que eu veja. Quando o cego começou a gritar por Jesus, que disseram que ele passava por ali, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Mas quando ele se encontra com Jesus frente a frente, ele diz: Senhor, que eu veja. Se no primeiro momento o cego chamou Jesus de filho de Davi, ele atribuiu a ele um título messiânico que os judeus haviam criado, aguardando o Messias libertador, que fosse libertar o seu povo da escravidão do Império Romano. Mas agora o cego chama Jesus de Senhor. Aqui já relata uma grande diferença do relacionamento com Jesus. Aqui ele já deixa claro que ao chamar Jesus de Senhor, ele está reconhecendo quem é Jesus na vida dele e que é muito mais do que um filho de Davi. Foi necessário esse encontro com Cristo para que este homem reconhecesse que Jesus não era simplesmente aquele filho de Davi, ou seja, aquele Messias aguardado pelos judeus dentro da concepção política. Mas a experiência que este homem fez com Jesus foi muito maior e reconheceu que Jesus é o Senhor da sua vida. E o título de Jesus como Senhor, ele é dado pelos cristãos, os primeiros cristãos, após a ressurreição de Jesus,
que ali eles reconhecem, contemplam realmente o Deus da vida. Então a gente percebe que nesses passos para o encontro com Cristo, como que este cego foi mudando, foi amadurecendo, a ponto de reconhecê-lo como Senhor de sua vida. Um título realmente oferecido a Jesus, que quando é revelado após a sua paixão, morte e ressurreição. Então, esse cego apresenta para o seu Senhor a sua necessidade básica de vida, de existência, que enxergando, ele poderia viver integrado na sociedade da época. Enxergando, ele também poderia contemplar este Messias tão aguardado, que é o Senhor de sua vida. E aí Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Ou seja, Jesus declara, pelo poder da sua palavra, veja. E depois diz, a tua fé te salvou. Jesus não fala, a tua fé te curou. Tem uma grande diferença. Porque o curar pode ser simplesmente um aspecto físico da realidade daquele homem. Ele era cego, passou a enxergar e pronto. Mas quando Jesus fala que a tua fé te salvou, a dinâmica é outra. Aquele homem não ficou curado simplesmente da sua cegueira física. Aquele homem alcançou a salvação na sua vida, a partir do encontro com Cristo, a quem ele reconheceu como seu Senhor. E é este Cristo que ele entregou as suas necessidades. É este Cristo que ele confiou. É neste Cristo que ele teve fé. E assim a salvação chegou na vida dele. Com isto, o evangelista continua dizendo: no mesmo instante ele começou a ver e foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. Olha como a salvação realmente chegou na vida daquele homem, porque ele começou a glorificar a Deus, reconheceu o Deus presente na vida dele, reconheceu o Deus que veio em sua vida, reconheceu o Deus que lhe deu vida nova. Então ele glorificava, cantava, seguindo Jesus. Está vendo? Os sinais da salvação: reconhecer quem é Jesus, abrir os olhos para vê-lo e seguir, caminhar com Jesus, conviver com Jesus. Cantando louvores a Deus por tudo aquilo que ele realiza através do seu Filho. E o Evangelho termina: e todo o povo se pôs a louvar a Deus. O testemunho de fé do homem que era cego foi causa para que todas as pessoas ao redor pudessem compreender ainda mais quem era Jesus. E sim, as pessoas ficavam admiradas, encantadas com o que Deus estava fazendo na vida deles. E eu desejo, meus irmãos e minhas irmãs, que no início dessa semana nós também possamos ter uma experiência verdadeira com Cristo vivo, para que a gente possa continuar glorificando mais a Deus, mas também com a nossa vida ajudar com que mais e mais pessoas possam encontrar Jesus e se encantar com esse Jesus. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus abençoe você, sua família e seu lar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa segunda-feira para todos.